Para agora, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. Amém? Está escrito assim, deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. Ontem a gente estava ajeitando algumas coisas na igreja, e é interessante que tem umas 15 Bíblias lá atrás. Alguém está esquecendo a Bíblia aqui, não está lendo em casa, porque se está aqui, e não estão dando falta, que já está ali faz tempo, viu? Então, se você esqueceu sua Bíblia, passa lá atrás depois, escondido, para ninguém ver, e leva embora para casa. Graças a Deus. Então, Romanos capítulo 3, versículo 28, está escrito assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. De novo, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora, abre na carta de Tiago 2,18, está escrito assim: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Às vezes a gente lê Paulo, e Paulo está falando assim, olha, justificação é somente pela fé. Aí vem Tiago e diz assim, não é pela fé, é pelas obras também. E isso, geralmente, para a gente que lê a Bíblia, você pode falar assim, não, tem uma contradição aqui. Então eu tenho que fazer algumas coisas para Deus. Paulo está falando que eu não preciso fazer nada. Tiago está falando que eu preciso fazer alguma coisa. E o nome que a gente dá para isso é a doutrina da justificação. Você que vem aqui na igreja, que está frequentando a nossa igreja, a doutrina da justificação é a doutrina básica do cristianismo, irmão. Se você é um crente de verdade, se você é um fiel, você tem que entender o que é a doutrina da justificação. Eu queria muito nessa noite falar sobre mais algum milagre, falar sobre algo que você fala assim, é isso. Mas, quando eu estava procurando um texto, o Espírito Santo falou comigo assim, olha, prega sobre o fundamento. Prega a forma como eu salvo a minha igreja, que é através da fé. Só que hoje a gente vai entender, nós vamos resolver essa que talvez parece ser uma contradição, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Curve a sua cabeça, Deus e Pai, nós te damos graças, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te agradeço porque essa noite o Senhor vai nos transmitir o ponto central do cristianismo, o ponto central daquilo que o Senhor veio fazer em nossas vidas, nos justificar, nos fazer justos perante o Senhor através do teu Filho Jesus. Que essa seja uma noite onde nós venhamos entender que o Senhor fez tudo e nós não fazemos mais nada por aquilo que o Senhor já fez. Nos dê sabedoria, meu Deus, e que essa palavra venha cair em uma terra fértil. Corações sejam abertos nesse momento para receber a tua boa palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então quando a gente lê esse texto de Paulo está dizendo assim, olha, você é salvo somente pela fé. O que é ser salvo somente pela fé? Quando você algum dia se arrependeu, veio aqui na frente e falou assim, olha, eu quero Jesus, você fez isso por algo chamado fé. E se você não fez, hoje é um dia que você pode fazer. Então o que Paulo está dizendo, olha, para você ser salvo, é somente pela fé. Só que aí vem Tiago, e Tiago diz assim, olha, pelo que agora nós não somos salvos apenas pela fé, mas também pelas obras. E durante muitos séculos isso foi algo muito discutido na igreja. O próprio Lutero, ele dizia que a carta de Tiago era como uma palha, que se pudesse ela até poderia ser queimada, que não servia para nada, porque ia contra o que Paulo está dizendo. E na verdade eles estão falando da mesma coisa, de pontos diferentes. Quando Paulo fala que a salvação é somente pela fé, ele está dizendo, olha, para a pessoa que não recebeu a Cristo, o caminho para Cristo é a fé. E Tiago está falando, a partir do momento que você já teve um ato de fé, agora que você é um verdadeiro cristão, agora não basta a fé, agora tem obras. Como que você demonstra que você é alguém que foi salvo por Cristo Jesus? É o que Tiago vai falar, é pelas obras, pela forma como você vive. Então você percebe que não tem contradição. Lutero
está falando assim, olha, Paulo quer dizer que o ímpio, ele é salvo apenas quando ele crê. O ímpio não vai ser salvo quando ele começa a fazer boas coisas para Deus. Então, Paulo vem e diz, olha, o homem é salvo pela fé. Aí vem Tiago, e Tiago parte do ponto que o homem já é salvo. Então, porque você já é salvo, agora a sua vida vai ter que demonstrar a tua salvação. Você entende isso? Que às vezes a gente está dentro da igreja, e às vezes a gente não sabe como que eu fui salvo. E agora, mas eu tenho que viver uma vida correta diante de Deus? Aí muitas pessoas vão viver uma vida achando que está fazendo um favor para Deus, porque afinal de contas, olha a vida que eu levo. Eu não traio minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu sou uma pessoa honesta, como se a sua salvação dependesse disso. E o que Paulo vai dizer é, não, você foi salvo por uma única coisa, pela fé. Quando você levantou a sua mão e reconheceu que sem Deus, você está falido, sem Deus você está condenado, é o suficiente para você ser salvo. A partir desse momento então, a fé que te salvou, é a fé que vai transformar a sua vida. Você está entendendo isso? Então, Paulo e Tiago, eles estão em plena concordância. Paulo disse, para você ser salvo, é só a fé. E Tiago está dizendo, a partir do momento que você é salvo, a sua vida vai ter que dar testemunho disso. E isso é chamado de doutrina da justificação. E eu coloquei aqui esse tema então, raiz e fruto. O que é a raiz da vida do cristão? É a fé. O que é o fruto? É as obras que agora você faz, porque você é um salvo em Cristo Jesus. Então nós vamos falar do primeiro ponto dessa noite, que é sobre a raiz, sobre a fé exclusiva que a Bíblia nos orienta a ter. Então a fé é a forma como acontece a salvação, no momento em que a gente se arrepende da nossa vida, que a gente olha para o céu e fala assim, olha Jesus, eu preciso do Senhor. Eu me arrependo da vida que eu levo. Ô Lucas, mas eu nem sou uma pessoa tão ruim assim, eu faço boas coisas. Mas não tem a ver com o que você faz. O problema do homem é quem ele é. O homem não arrependido perante a Cristo, ele já está condenado. A Bíblia fala que ele já nasce no pecado. Então você entende que não há nada que o homem sem Cristo possa fazer para que Deus olhe e fale assim, nossa, ele é bonzinho, bom demais, vou salvar ele, bonitinho. Não, quando Deus olha para a terra, Ele vê pessoas que acreditam no sacrifício dele, que estão salvas, e pessoas que não acreditam. Então, o que é a raiz? A raiz de tudo é a fé. Você sabia que essa é a única coisa que difere o cristianismo de todas as religiões? De todas. Qualquer uma que você pensar. Somente o cristianismo vai dizer que você é salvo por fé. Qualquer outra religião, na hora que você fala assim, olha, eu quero ser salvo por esse seu Deus aí, ele vai te dar uma cartilha de coisas para fazer. Ele vai falar assim, olha, você quer ser salvo? Então começa a cumprir tudo que está escrito aqui, ó. No hindu, todas as religiões, você vai olhar no Islã, ele vai te dar uma cartilha. O cristianismo é a única religião que vai dizer, não faça nada porque Cristo fez tudo, você só tem que acreditar no que Ele fez. Você entende que é algo maravilhoso? Então a gente às vezes vem para a igreja querendo fazer algo para quem já fez tudo. Enquanto você tentar fazer algo para ser salvo, a Bíblia fala que Deus te olha com repulsa. Porque quando a gente tenta fazer algo para Deus, a gente está falando assim, olha Deus, o que Jesus fez é até legal, mas não foi completo, então eu tenho que dar uma força para eu ser salvo. Então por isso eu vou na igreja, por isso eu faço obras de caridade, por isso eu canto. E o que Deus fala sobre isso é, tudo que você faz, se não for banhado no sangue de Jesus, Isaías vai dizer, é como trapo de imundícia. Não existe homem que pode chegar perante Deus e falar assim, olha, você tem que me salvar porque eu sou muito bom, a não ser por um único caminho. E o meio para isso é a fé. A fé, ela recusa confiar em si mesmo, e ela sempre vai passar a confiar em Cristo. Lucas, como eu sei que eu sou um verdadeiro salvo? Olha para a sua vida, tudo que você vive, você confia plenamente que é Cristo que está fazendo na sua vida. Você olha para o céu em todos os dias da sua vida e fala assim, olha Jesus, eu agradeço porque através da fé o Senhor salvou a minha casa. Esse é o único caminho, irmão. Diversos lugares você vai ver, infelizmente, as pessoas dizendo, olha, você quer ser salvo? Deixa a chave do carro, dá tal doação, faça tal coisa. Enquanto Paulo está dizendo, o único caminho para a salvação
é o dia que você olhar para o céu, levantar suas mãos e falar: Jesus, eu não tenho nada para te oferecer, salva a minha vida. Jesus vai falar assim: você acredita no meu sacrifício por você? Eu acredito, Jesus, nesse momento você foi salvo. Então, enquanto a gente fica tentando fazer um monte de coisa para Deus, Deus vira as costas para as pessoas e fala assim: olha, eu não preciso nada de você. Você entende que quando a gente olha para o céu, isso é até um ato de orgulho. A gente olha para o céu e fala assim: olha, Deus, estou fazendo algumas coisas para o Senhor, hein? Como se eu estou fazendo algo para o Senhor, então o Senhor vai ter que me salvar. Isso é barganha, o nome disso. E eu já falei para vocês, vou repetir: barganha você só consegue fazer quando as duas partes têm interesse em algo. Você não tem nada, a gente não tem nada que Deus possa querer que Ele não tenha. Você entende que Deus é um ser completo? Ele olha para a terra, Ele não procura algo que possa ser acrescido nele. Ele olha para a terra em busca de corações arrependidos, crendo na obra que Ele fez no Filho dele. Quando a gente dobra os nossos joelhos e fala assim: olha, eu reconheço, Jesus, que sem o Senhor eu estou fadado ao fracasso. A Bíblia fala que esse é o meio pela qual Jesus te encontra e que Ele salva a sua vida. Então você entende que a eternidade, para quem é arrependido, já começou. No momento em que você se arrependeu da vida que você levava, que nós levávamos, nesse momento a eternidade já começou. Um problema que a gente tem é achar que a eternidade começa quando a gente morre. E sendo que a Bíblia fala que quando você se arrepende, você já é salvo. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Ah, Lucas, mas as pessoas morrem, sim. Só que essa morte é pequena. A morte que Jesus falou que é terrível é a morte eterna. Jesus disse assim: olha, não teme aquele que mata o corpo, mas teme aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. A partir do momento em que você levantou suas mãos e falou assim: olha, Jesus, eu acredito que o Senhor morreu a minha morte para que eu pudesse viver a tua vida. Nesse momento você é salvo, e a eternidade começa a habitar dentro de você. E a minha pergunta talvez para você nessa noite é: como é que vai a sua eternidade, irmão? Como é que vai a sua eternidade? Como é que você está vivendo como um cidadão do céu, como um filho de Deus? Lucas, eu sou salvo. Aí vem a segunda parte que Tiago vai falar: você foi salvo? É? Aí Tiago fala: então me mostra como é que você foi salvo. E como que eu provo? Eu não tenho que provar nada para ninguém, Deus me fez. Não, você tem que provar. Tiago capítulo 2, ele diz: 2,16: e se algum de vós lhe disser: ide em paz, fartai-vos e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tu crê que há um só Deus e que fazes bem? Pois é, ele está dizendo aqui: os demônios também creem. Você percebe que a fé vazia, a fé sem obras, Tiago vai falar que é morta. Então como é que você demonstra que você verdadeiramente foi salvo? Quando a vida que você leva fora da igreja é demonstração do caráter de Cristo. Ah, Lucas, mas eu acredito em Deus. Acredita em Deus? Como é que vai a sua vida? Será que se a gente fizer um filme 24 horas da sua vida, a gente vai ver obras de alguém que é verdadeiramente salvo? É isso que Tiago vai falar: mas eu creio. Tiago fala assim: você está igualzinho um demônio. O demônio também crê em Deus, ele também tem fé. Você percebe a gravidade disso, irmão? Que às vezes a gente tem pessoas no mundo aí que falam assim: você acredita em Deus? Acredito. Hoje em dia é legal você ter um lifestyle onde você fala: eu tenho uma espiritualidade, eu vou lá na igreja, é bacana. Só que aí Tiago vem e fala assim: agora vamos para o próximo passo. Paulo falou que é pela fé, isso é a raiz, e toda árvore tem que dar um fruto, porque senão ela é estéril em si mesma. Você percebe o problema quando pessoas que se dizem cristã viram uma uva de laboratório? Isso é um grande problema. Eu não sei se você já comeu uva feita em laboratório. Alguém já comeu? Que não tem semente? Alguém já comeu aquela uva? Que não, em São Paulo tem muito. É uma uva que não tem semente. Isso é a pessoa que diz ter fé e não tem obra. Ela vive para si mesmo, ela não vai gerar nada. E é isso que a Bíblia está condenando. Você tem uma fé genuína dentro do teu coração, você tem uma raiz. Então dentro da sua casa o teu esposo vai ter que olhar para você e falar assim: a cada dia ele está melhorando. É somente Cristo para fazer isso na vida dele. Você vai olhar para a tua esposa e vai falar assim: olha,
Antigamente ela gritava, jogava as coisas no chão, agora ela está controlada. Isso é a obra do Espírito Santo que acontece através da fé. A cada dia, irmão, a cada dia na presença de Cristo, a gente vai sendo transformado e vai ficando mais parecido com Ele. Paulo fala em Romanos 8:28, que a cada dia Deus faz de nós mais parecido com Cristo. Você percebe? Olha para o seu lado aí, irmão. Sabe com quem que essa pessoa parece? Ela é igualzinho a Jesus. Ela está ficando a cara de Jesus. É isso que Tiago está dizendo. Olha, a cada dia, a vida que você leva, na sua boca não pode ter palavrão, irmão. Você já imaginou Jesus andando na rua xingando todo mundo e falando tanto de coisa absurda? Isso faz parte das obras. Na boca de um salvo não tem palavra torpe. Tiago vai falar sobre isso. E palavra torpe não é só palavrão, não. Palavra torpe é você falar um tanto de coisa que não vai edificar quem está ouvindo. Isso é fruto da obra de alguém que é salvo. As pessoas passarem por você, olhar e falar assim, não, mas ele está cada dia diferente. Ele tinha um relacionamento meio estranho, ela vivia umas coisas meio diferentes, agora ela parece que abandonou todas essas coisas. Pois é, eu entrei pelo caminho da fé. E quando você entra pelo caminho da fé, existe um Jesus que pega na tua mão e fala, agora eu vou conduzir a sua vida, eu vou te mostrar como você tem que viver. É isso que Tiago está falando. Então o fruto é exatamente isso, a vida que nós vamos levar. E Tiago continua dizendo aqui no versículo 20, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aí o que ele vai falar? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então você percebe que Abraão é chamado de pai da fé. Só que Abraão provou que ele tinha entrado pelo caminho da fé. Abraão teve que provar. Abraão ouviu a voz de Deus falando assim, Abraão, sai da tua terra. Ele sai, pela fé. Só que chega um momento em que Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, vamos ver se essa fé que você diz que tem é genuína. Me dá Isaque. A Bíblia fala que Abraão sai de Ur, onde ele está, e começa a caminhar para o Monte Moriá. O Monte Moriá, é um parênteses aqui, ficava 3 dias de caminhada de onde Abraão estava. Sabe o que Deus estava dando para Abraão? Tempo para ele ver se a fé dele não era de palha. Poxa, 3 dias caminhando para matar meu filho, sacrificar Isaque, talvez eu desista no meio do caminho. Deus dá tempo para você perceber se a fé que você diz ter, ela é genuína de verdade. Quando Deus pede Isaque para Abraão, Abraão caminha 3 dias olhando para o filho dele, o menino que deveria ser sacrificado a Deus. Essa foi a obra de Abraão. Por isso que ele foi chamado o pai da fé. Ele provou a fé dele. A sua fé é real? Ah, Lucas, a minha fé é real. Lucas, a sua fé é real? Como é que prova? Eu tenho que provar? Você vai ter que provar, irmão. Se é de verdade, dentro da tua casa alguém tem que olhar e falar assim, olha, ele é parecido com Jesus. Porque senão aqui vira um clube. A gente se reúne quarta, domingo, acreditamos em Jesus. Sai na segunda-feira, a gente está pior que demônio. Que demônio pelo menos teme o nome de Deus. A gente diz que teme, faz tudo que é contrário ao que Deus falou. Você percebe como é difícil isso? Se fosse vir para o culto, fazer um culto é muito fácil, irmão. Vim pregar aqui o que eu estou falando, você lê aí meia dúzia de livros, você vai pregar maravilhosamente bem. Agora o negócio é, quando a gente desce daqui, amanhã é quinta-feira, você vai chegar no teu trabalho, vai ter aquele cara que está te perseguindo. A tua esposa vai estar de TPM, irmão, que dificuldade, você vai ter que ter obra, senão você não vence. Amém? Os homens, sim ou não? É isso que ele está falando. Paulo em seguida vai dizer, no versículo 22, bem, vês que a obra cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão, e isso foi imputado como justiça. Até então a Bíblia não diz que Abraão é o pai da fé, até a hora que ele vai e sacrifica Isaque. Lucas, mas Abraão sacrificou Isaque, sacrificou. Deus falou, olha Abraão, agora eu vi que você é fiel e que você não me negou o teu único filho. Para Deus Abraão foi sacrificado. Ele falou assim, não precisa mais matar, porque o negócio não é por fora, é por dentro. Eu vi que você crê verdadeiramente em mim, Abraão. Eu vi que você tem fé. Logo depois Tiago vai usar uma outra pessoa para falar sobre isso. Versículo 25 ele diz, de igual modo Raabe,
a prostituta não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aí agora aqui Tiago vai lembrar lá de Raabe, quando o povo de Israel foi invadir a terra prometida, que ela foi esconder os espias dentro da casa dela, e falou para o pessoal lá, olha, eles não passaram por aqui não. E o que ela fala para eles? Olha, quando vocês invadirem a terra, me poupe a minha família. Ou seja, ela guardou aqueles que eram os escolhidos de Deus, e foi contra tudo aquilo que seria natural para uma mulher. Por quê? Porque ela acreditou. E qual que foi a prova que ela acreditou? Ela pegou e mostrou, ela provou. O que a gente precisa talvez hoje é provar. Para quem, Lucas? Para todo mundo. Às vezes as pessoas nos olham e falam assim, mas será que é crente mesmo? Isso é a pior coisa para se ouvir, irmão. Significa que a sua vida não está frutificando como deveria frutificar. Qual que é a raiz que você tem? Não, minha raiz é a fé. Eu fui salvo, eu sou um salvo. A demonstração que você é um salvo vai ser dada pela vida que você tem levado aí fora. Você percebe que tem sempre obras. Ah, Lucas, vamos num caso extremo, ladrão da cruz. Está lá o ladrão da cruz, e Jesus falou que, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Cadê a obra dele? Tem obra. Porque a Bíblia fala que os dois ladrões da cruz estavam falando mal de Jesus. Os dois murmuravam contra Jesus. No outro evangelho, vai ser escrito assim, ó, mas teve um deles que disse, pare, nós merecemos estar aqui, mas ele não merece a cruz. Era a obra de alguém que havia sido salvo, dizendo, esse Jesus não merece a cruz, a gente merece. Até o ladrão da cruz teve tempo para fazer a obra, irmão. Até o ladrão da cruz. Cabe a nós nessa noite fazer uma reflexão da nossa vida. Eu da minha, você da sua. E você se perguntar, que vida que eu tenho levado? Que Cristo que eu tenho crido de verdade? Porque se o teu esposo olhar e a gente fala assim, como é que é a tua esposa em casa? Só Jesus na causa. Está faltando obra. Talvez se alguém chamar o teu chefe e falar assim, como é que é fulano no trabalho? Bem complicado, está faltando obra. Como é que você é como patrão? E alguém fala, e aí, o teu chefe como é? Ah, está faltando obra. Você percebe que a nossa vida, a vida cristã, você a todo momento vai ter que provar que você é filho, que um dia você levantou a mão para o céu e falou assim, olha, Jesus, me capacita. Isso é o mais impressionante, que se desse para fazer sozinho, não precisava de Jesus. É porque a gente precisa de Jesus que isso se torna maravilhoso. Quando você vê que você erra, que você tropeça, não estou falando para ser perfeito não, ninguém vai ser. Mas a gente não pode levar a vida de qualquer jeito, dizendo que, Jesus, estamos salvos, camiseta, faixa na cabeça. E Jesus está lá do céu dizendo assim, está aí com a faixa na cabeça, mas me mostra como é que está a sua vida. A vida que você tem levado. O fruto, ele sempre vai ter que justificar a justificação. Grava essa frase, de tudo que eu falei, o fruto, ele sempre vai ter que justificar a justificação. E eu te pergunto, que fruto que a sua vida tem dado? Se a raiz é a fé, a gente entendeu, Paulo está falando da raiz, e Tiago está falando, uma vez que você tem a raiz em Cristo, a sua vida vai ter que dar fruto. Como é que vai a nossa vida? Nós estamos finalizando hoje a série Fé, e eu estou te falando da doutrina da justificação, da doutrina que salva a tua vida, do meio pelo qual a nossa vida foi salva, pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que o mundo está esperando ardentemente? A Bíblia fala, a manifestação dos filhos, é você começar a fazer as obras que condiz com a raiz que você foi plantado. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante. Conta que um esposo, ele viu que a esposa gostava muito de maçã, ele tinha uma parte do terreno onde estava vazia, e a esposa dele falou assim para ele, por que você não planta um pé de maçã? Aí ele falou assim, vou plantar um pé de maçã então. Aí ele foi lá, plantou um pé de maçã, o pé de maçã começou a crescer, só que o pé começou a dar um monte de maçã podre, aí ele foi, pegou a maçã, e falou assim, ela não vai comer um negócio desse. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e arrancou as maçãs tudo,
foi no supermercado, comprou um monte de maçã argentina, pegou um barbante e saiu pendurando na árvore. Aí teve um belo dia, ele falou assim: olha, amor, o pé de maçã, a macieira está dando maçã, vamos lá ver. Ela foi lá, ela chegou, olhou e falou assim: mas isso não é de verdade. Sabe qual que é a moral da história? Tem muita gente pendurando maçã em nome de Cristo, dizendo: eu estou fazendo para Jesus, mas você não está fazendo por meio da fé, você está tentando ajudar Jesus em alguma coisa para ser salvo. Quando você tenta fazer algo para Deus como se Ele não tivesse feito já tudo por você, é como se você estivesse pendurando maçãs, dizendo assim: olha, talvez essa aqui fique boa, Deus se agrade de mim. E a cada dia, sabe, o mundo age dessa forma. O mundano, ela fala assim: olha, mas eu ajudo tal pessoa. Não, eu vou lá todo final de semana e eu atendo gratuitamente. Se o caminho pelo qual você está fazendo isso lá atrás, a raiz não foi a fé, é como se você estivesse pendurando maçã. E a triste verdade é que tem pessoas que vão chegar perante Deus no dia do juízo, que todos nós vamos passar. A Bíblia fala que no dia do juízo, até o cristão vai passar pelo juízo, vai ser julgado, só que ele vai ser julgado pelas obras, e vai ter recompensa pelas obras, não pela salvação. A salvação, vai ter muita gente salva, só que aí Deus vai olhar para a sua vida e falar assim: mas vamos ver quanto fruto que você deu, quanta obra que você fez. A Bíblia chama isso de galardão. Você vai receber conforme você fez, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Só que tem pessoas que vai chegar perante Deus e vai dizer assim: olha, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei. E sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci, você que pratica a iniquidade. Sabe o que é isso? É a pessoa que a vida inteira ficou pendurando maçã em nome de Cristo, dentro da igreja, lá fora no mundo. Eu estou curando em nome de Deus. É Deus que está curando? Não, não é. Pendura a maçã. Ah, não, mas eu estou ajudando tal pessoa. É pelo caminho da fé que você entrou? Não, não. Então você está pendurando maçã. Se coloca de pé que eu quero orar com você.